Olá, nono ano, bom dia. Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são as leis de Newton, as leis da física. E antes de mais nada, a gente vai então precisar entender um pouquinho sobre quem foi Newton, Isaac Newton. Isaac Newton foi um cientista inglês considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, que viveu entre 1642 a 1727. E graças aos seus estudos realizados com relação a movimentos e forças sobre ótica e natureza da luz, e na matemática também é considerado o criador do cálculo diferencial integral. E, em homenagem a Newton, as leis que regem os movimentos dos corpos, cujas velocidades estão bem abaixo da velocidade da luz, e suas relações com as forças sobre eles aplicadas, são denominadas leis de Newton. A primeira lei de Newton, então, também chamada lei da inércia, ela determina que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que sofra a ação de uma força externa. Então, parando para você pensar, um exemplo da lei da inércia aplicada, se você estiver dentro de um ônibus em movimento, e aí, de repente, ele freia bruscamente, o que acontece com o seu corpo, que estava em estado de repouso? Ele continua em movimento uniforme, né? Você vai para frente, você continua se deslocando para frente, né? Até que haja uma ação de uma força, uma outra força que vai de repente parar o seu movimento ou gerar uma aceleração ainda maior. Então, a primeira lei de Newton determina que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que haja sobre ele a ação de uma força, tá? Aí um exemplo aplicado também para vocês. Tá o jovem ali no carrinho, no supermercado, e então ele aplica uma força sobre o carrinho, tá? E aí o que acontece? O carrinho estava em repouso, ele passou a ficar aqui ó, em movimento uniforme, tá? Graças à lei da inércia. E essa então é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A segunda lei de Newton é a lei da aceleração, tá? E o que determina a lei da aceleração? Determina que a ação de uma força sobre determinado corpo pode fazê-lo acelerar. Quanto maior for a força aplicada, maior será a aceleração sofrida por ele. Nesse caso, 3 variáveis são importantes a serem consideradas. A intensidade da força, está representada aí pelo F maiúsculo, tá? O valor da massa do corpo, que vai ser semelhante ao peso do corpo, que tá, onde a gente está exercendo essa força, e a aceleração decorrente da ação da força, tá? Então, são 3 variáveis que são levadas em consideração quando a gente quer saber, então, sobre a aceleração, tá? Então, a equação da aceleração é igual a F, né? Força é massa vezes aceleração. Então, o que eu faço para achar aqui a força? Cálculo de força. Eu aplico essa equação, força igual a massa vezes aceleração. E aí, o que eu tenho? Eu multiplico a massa do objeto pela aceleração provocada. E se eu quisesse saber a aceleração, eu faria a multiplicação da força aplicada pela massa. E aí a força, ela vai estar na unidade de medida de newtons, conforme eu expliquei para vocês na aula passada, né? A força é medida em newtons, um N maiúsculo, a massa, nesse caso, em quilogramas, e a aceleração em metro quadrado. E já a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ela determina que quando um corpo exerce uma força sobre outro, haverá uma reação, isso é, o corpo exercerá uma força de igual intensidade e direção, mas em sentido contrário.
Como assim? Se você tentar se apoiar na parede, por exemplo, você exerce uma força contra a parede que também está exercendo uma força contra o seu corpo. Ah, mas que força é essa que a parede tem e está exercendo? Ela tem através da gravidade, tá? Pois ela está firmada no solo, ela tem essa força de agir também contra o seu corpo nesse caso. Tá? Então, se você apoia, a mesma força que você aplicar contra a parede é a mesma força que você tem como retorno, só que no sentido contrário, tá? Segundo Newton, quando um corpo exerce uma força sobre outro, haverá uma reação. Isso é, o outro corpo exercerá uma força de igual intensidade e direção, mas em sentido contrário. O fenômeno físico descrito pela terceira lei de Newton está presente no nosso dia a dia, e de forma intensa. Uma bola de tênis pingando sobre o chão é um exemplo. A bola exerce uma força contra o chão e ele exerce uma força contrária sobre a bola. Por isso ela quica. O movimento das hélices de uma lancha dentro da água é um outro exemplo. As hélices fazem um movimento dentro da água, empurrando-a para trás. Já a água deslocada exerce uma força contrária sobre a lancha, fazendo-a se deslocar para o sentido oposto. Aqui vocês estão vendo o exemplo aplicado aqui no martelo, que é a mesma coisa, tá? A gente está aplicando uma força aqui no martelo e da mesma maneira ele recebe uma força contrária aí, então. Para fechar aí, a gente vai falar então de força de atrito. Quando um corpo se desloca apoiando-se sobre uma superfície, pode-se observar, na maioria dos casos, o aparecimento de uma força contrária ao movimento do corpo. Isso é denominado força de atrito. A força de atrito depende da natureza da superfície de contato. Em superfícies mais polidas, ou seja, mais lisinha, o atrito é menor e o objeto se desloca com menos resistência, tá? Oferece menos atrito. E já se a superfície for irregular ou tiver uma aspereza, como por exemplo uma lixa, você vê que o objeto já não se desloca com tanta facilidade porque ele encontra atrito, tá? Ele vai se atritar com aquela superfície e ele não vai escorregar com tanta facilidade. Um exemplo aplicado disso, por exemplo, se você pegar e colocar um ovo em cima de uma mesa, qual é a tendência? Que ele vai deslizar, né? Ele vai rolar. Se essa mesa for lisa, ele vai rolar, tá? Porque não encontra atrito, tá? Para parar a aceleração dele. Agora, se você coloca uma toalha de mesa e aí você coloca o ovo em cima, ou um pano e o ovo em cima, por que ele não se desloca com tanta facilidade? Porque esse pano vai oferecer atrito a esse objeto, a esse corpo, tá? E aí esse atrito vai parar então a aceleração ou diminuir a aceleração, tá? Nesse caso do ovo, vai parar a aceleração. Em outros casos, ele poderia diminuir a aceleração. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido as leis de Newton, tá? Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos. Um beijo, obrigada e até a próxima.